Vamos fazer essa questão que caiu no Enem e muitas pessoas têm dificuldades de entender alguns detalhes dessa questão. Tenho certeza que eu vou tirar a sua dúvida. Vamos seguinte. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos por litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius. Então, olha só, ele compra a 5 graus Celsius e vende a 35. Malandro. O que é que ele está querendo fazer com isso? Aquecer a gasolina. E daí? E daí que quando você aquece a gasolina, você dilata a gasolina e aí você comete um roubo, porque o carro consome massa. A reação de combustão que vai acontecer no carro precisa da massa e não do volume. Mas o consumidor paga por volume, ele paga por volume. Então, ele termina comprando algo dilatado que não está usando. Essa dilatação não é importante para o consumidor. Voltando. Sendo o litro do álcool revendido a R$ 1,60. Olha, ele já lucrou porque ele comprava a 50 centavos e vendia a R$ 1,60. No entanto, além dele ter esse lucro aqui de R$ 1,10 por litro, né? Porque se ele compra a 50 centavos e vende a R$ 1,60, ele está lucrando R$ 1,10, é só fazer a subtração. Além disso, ele também está enganando a galera vendendo o litro dilatado, né? O álcool dilatado. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool e os revende a 5 graus Celsius. Não, desculpa, ele compra a 5 graus Celsius e os revende a 35, né? Nessas condições. Então, ele compra a 5 e vende a 35. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 elevado a menos 3, isso aqui foi um erro de digitação, tá? Isso aqui corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1, tá? Desprezando o custo de energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro, olha a pergunta, tá? O ganho financeiro que o dono do posto de combustível teria obtido devido ao aquecimento do álcool. Ele quer saber quanto que o cara vai ganhar devido ao processo de aquecimento apenas, tá? Em uma semana. É importante perceber que ele quer em uma semana de venda estaria entre quanto e quanto. Como fazer isso? Primeira coisa, minha gente. Se ele compra 20 mil litros todos os dias, em uma semana ele comprou quantos? Aí vamos vir para cá, tá? Vamos vir para cá. Uma semana, um dia, vamos anotar aqui, um dia, ele corresponde a 20 mil litros. 20 mil litros de álcool. Uma semana são 7 dias. Então, fazendo essa regra de 3 ridícula aqui, a gente colocando o meio para os extremos é ficar só multiplicar 20 mil vezes 7, não é, minha gente? Então, 7 vezes 20 mil, corrigindo aqui, ó, 7 vezes 20 mil dá 140 mil litros de álcool por semana. Então, toda semana, 20 mil litros de álcool. Beleza. Agora, ele não vai vender 20 mil. Porque se ele fosse honesto, ele ia vender 140 mil. Quer dizer, 20 mil não, 140 mil. Ele vende mais do que 140 mil, porque ele dilatou isso. Isso seria se estivesse a 5 graus Celsius. Mas esse álcool foi dilatado. E qual que é a dilatação que ele sofreu? Agora, vamos calcular a dilatação que o álcool sofreu. E para calcular a dilatação do álcool, é só a gente pegar a formulazinha de dilatação, que é assim, ó, ΔV igual a VO vezes gama vezes ΔT. Quem que é o VO? Que é o volume inicial? 140 mil, que toda semana ele compra 140 mil. Então, vamos colocar aqui 140 mil, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Para quem não está ligado, essa é a fórmula de dilatação volumétrica dos materiais. VO é o volume inicial, que é 140 mil. O gama é o coeficiente de dilatação que ele deu na questão. E o ΔT é a variação de temperatura. O gama foi dito, tá aqui, ó, que corresponde a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, no lugar desse cara aqui, vou colocar 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius elevado a menos 1. E a variação de temperatura foi de 5 graus até 35 graus. Então, quer dizer que ele variou quanto de temperatura? Vamos anotar aqui no cantinho, ó, ΔT
é temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final foi 35, a inicial foi 5, então a variação de temperatura foi de 30 graus Celsius. Então aqui vem 30 graus Celsius. Fazendo a minha conta, quer dizer que o meu ΔV vai ficar quanto? Perdão, deixa assim na edição. 14 vezes 3. 14 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 4 dá 12. Bota 2 e vai 1. 3 vezes 1 dá 3, com mais 1 dá 4, então 42. Olha só, 14 vezes 3 deu 42. Agora eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E vou repetir o 10 elevado a menos 3. Sendo assim, vou voltar 3 vezes a vírgula agora. 1, 2, 3. Deu 4.200 litros. O que é isso, hein, prof? Esses 4.200 litros que você acabou de encontrar é o quanto ele ganhou no processo de malandragem dele, no roubo mesmo. Tá? Roubando a galera pelo fato de aquecer a gasolina saindo de 5 graus e chegando a 35 graus, ele ganhou 4.200. Mas a questão quer saber quanto foi o lucro dele. Olha uma coisa que a galera confunde. O pessoal errou, assim, até que dá para acertar, mas a confusão tá agora. Por quê? Se ele compra 50 centavos e vende a 1,60, o que é que os alunos normalmente querem fazer? Multiplicar esse valor por R$1,10. Só que você tem que lembrar que ele não pagou por isso. Ele não pagou por esse valor, por esses 4.200, ele não pagou. Então ele não teve esse custo de 50 centavos nesses 4.200, porque esses 4.200 é produto de uma dilatação volumétrica. Então você vai multiplicar isso por 4,60 mesmo. Ou, desculpa, perdão, por 1,60 mesmo, que é o valor que ele vende. Fazendo essa multiplicação, você encontra o resultado do lucro dele. Agora vem a outra malandragem. Como é que eu gosto de fazer? Na hora da prova do Enem, multiplicar 4.200 por 1,60 não é difícil, mas também não é tão rápido assim. Só que se fosse vezes 1,5, 4.200 vezes 1,5 seria 1 vezes 4.200 é 4.200. Aí, ó, sobrou meio, ó, porque eu gosto de separar 1,5 em dois pedacinhos, ó, 1 mais meio, ó. Vezes 1 dá ele mesmo, e vezes meio é metade. Metade de 4.200 é 2.100. Somando dá 6.300. Repetindo, 4.200 seria vezes 1, e 2.100 é metade de 4.200. Então, multiplicar por 1,5 é pegar ele mesmo e somar com metade dele. Então, se fosse vezes 1,5, dava 6.300. Então, vezes 1,6 dá um pouquinho maior do que 6.300. Só preciso disso para eu saber que o gabarito é letra D, ó, um pouquinho maior do que 6.300. Entre 6.000 e 6.900. É o que a gente precisa saber para acertar essa questão do Enem. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima questão. Valeu, galera!